Domingo passado, nós conversamos sobre a construção de uma família e o desafio de conciliarmos isso com a questão do mercado de trabalho. E eu sei que, trabalhando o Salmo 128, algumas pessoas aqui foram desafiadas em diferentes direções. Veja só, nós conversamos um pouco sobre 4 aspectos. A felicidade não se encontra nem no mercado de trabalho, nem no casamento. A felicidade se encontra na intimidade com Deus. Somente a relação íntima com Deus pode nos proporcionar a realização que nós tanto buscamos no outro. Esse outro que tem, ou esse outro que é a fonte da nossa realização, não é o nosso cônjuge, nem mesmo a nossa profissão. É a pessoa de Deus. O trabalho é uma fonte de sustento para a vida, mas não a própria vida. Eu sei, no mundo ocidental, no mundo capitalista, nós fomos gradativamente levados a pensar que o mercado de trabalho representa a própria vida. E aí, a grande depressão que muitas pessoas vivem, ao chegarem aí nos seus 50, 60 anos, não encontrarem recolocação profissional ou chegarem na aposentadoria porque ao longo da sua história elas confundiram a própria existência delas com a sua profissão. Gradativamente elas deixaram no final do dia de tirar o uniforme e botar o pijama para dormir. E eles começaram a confundir o que eles de fato são enquanto pessoas com o que eles fazem enquanto indivíduos na sociedade. 3. A felicidade e prosperidade de uma pessoa passa pela experiência única de gerar vidas e influenciá-las decisivamente. E ligado a isso, o 4º ponto, a felicidade e prosperidade de uma pessoa está no legado histórico que essa pessoa deixa. É claro, eu sei que tudo isso você precisa compreender à luz da sabedoria bíblica e compreender que a sabedoria bíblica muitas vezes não é condizente com a sabedoria secular. O que o século, o que a sociedade considera sábio, não necessariamente Deus considera sábio. E às vezes o que Deus considera sábio, a sociedade, a cultura considera loucura. Por exemplo, eu acho muito importante voltar a destacar esse quadro, que eu queria que você tivesse esse quadro na sua mente. Na sabedoria secular, o ser mais importante é o ser humano. O ser humano é a medida de todas as coisas. Seres humanos são indivíduos e o mundo existe para eles. E eles estão no centro da história e tudo o que eles fazem deve ser feito em função deles. O propósito da vida é a realização pessoal. Liberdade é ser autônomo. Liberdade é poder fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, a hora que eu pretendo, a hora que eu quiser. O centro da vida é o mercado de trabalho. Não é concebível na sabedoria secular uma pessoa se sentir realizada sem ser um profissional de sucesso. O que significa sucesso? As demais áreas da vida existem para suportar uma pessoa no mercado de trabalho. E o maior escândalo do mundo capitalista é que os nossos filhos se tornam não filhos, mas matéria-prima para o mercado de trabalho futuro. Desde pequeno, nós colocamos um peso sobre as nossas crianças. Por quê? Porque nós queremos prepará-los para o mercado de trabalho. E nós deixamos de preparar a criança para ser um homem maduro, uma mulher madura, uma pessoa que se relacione com outro em maturidade, para investir todo o nosso dinheiro e tempo para prepará-lo para ser um profissional. A família se torna uma espécie de depósito ou exército de reserva do mercado de trabalho. E nós pais não estamos atinando para isso. Veja só, a sabedoria diz que quem está no centro da história ou no centro do universo não é o ser humano, é o Deus criador de todas as coisas. Seres humanos não são indivíduos, são pessoas. São seres relacionais, seres criados à imagem e semelhança de um Deus
trino, seres que jamais conseguirão se realizar a não ser através de relacionamentos, seres que não conseguem encontrar realização em si mesmos. O propósito da vida é o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Liberdade é estar em Cristo, porque quando nós nos rendemos ao amor de Cristo, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós estamos em Cristo, nós podemos remar contra a maré. Quando nós estamos em Cristo, nós podemos falar para a cultura: todo mundo está indo naquela direção, mas eu não vou. Quando você está em Cristo, você pode ser um elemento contra a cultura. Você não precisa fazer o que todos fazem. O centro da vida, dentro da sabedoria bíblica, é a família. E aqui, um detalhe: alguns jovens solteiros talvez não entenderam nesse ponto, ou se sentiram excluídos nesse ponto, porque afinal de contas, a concepção é: eu não tenho família ainda. Como não? E os seus pais? E os seus irmãos? Quanto você tem se dedicado a valorizar os seus pais? Moça, como vai a sua relação com o seu pai? Jovem, como vai a sua relação com a sua mãe? A relação de um moço com a sua mãe, a relação de uma moça com o seu pai, determinará grandemente a relação deles com o seu cônjuge. Moça, você quer saber se o sujeito que você está interessado vai dar um bom marido? Procure perceber como ele se relaciona com a sua mãe. Não a sua, a futura sogra dele, a mãe dele. Que com a sua, antes de casar, talvez ele se relacione muito bem. Ele precisa da opinião dela. Moço, você quer ver a sua esposa te tratando daqui 20 anos? Perceba como ela lida e como ela fala do seu pai. Pendências históricas na relação de uma moça com o pai e de um moço com a mãe são trazidas para dentro de uma relação conjugal. Por isso, a família continua sendo o centro da vida e aonde você precisa gastar o melhor da sua energia. As demais áreas servem para o suporte da família. O trabalho, por exemplo, numa perspectiva bíblica, foi criado para o homem e não o homem para o trabalho. Logo, o trabalho que foi criado para o homem foi criado também para a família, e não a família para o trabalho. A minha família e os meus filhos não é um exército reserva para o mercado de trabalho. A minha família e os meus filhos são pessoas que estão crescendo rumo à maturidade da vida, e eu quero prepará-los para eles se relacionarem em maturidade com os seus futuros maridos e esposas, e para que eles tenham filhos. Por quê? Porque segundo o Salmo 128, a felicidade de um homem está em sentar-se numa mesa com a sua esposa, seus filhos, e contemplar com seus próprios olhos os filhos dos seus filhos. Eu falei sobre isso domingo passado. Segunda-feira, Noel me ligou, dizendo: pastor, ontem o senhor falou da felicidade de um homem em ver os filhos dos seus filhos. E hoje eu tive o prazer de ver o filho da minha filha. E eu não precisava ver a fisionomia dele para perceber a alegria que ele vivia. Veja só, algumas coisas tidas como loucura pela nossa cultura atual, deixa eu citar só algumas. Primeiro, casar-se antes dos 25 anos. Loucura, é um absurdo. Por quê? Porque, jovem, você tem que viver a plenitude da sua liberdade. Aproveite a vida. Você tem que usufruir dessa liberdade. O casamento vai te aprisionar. Você percebe como esse conselho está por detrás da sabedoria secular e não da sabedoria bíblica? Namorar, noivar e casar em menos de um ano, isso é uma loucura, é inconcebível.
interessante que eu queria, se a gente tivesse a oportunidade de gravar o testemunho de pelo menos 3 casais que eu conheço da nossa igreja, que tem mais de 25 anos de casados, e o tempo de namoro, noivado e casamento deles não excedeu 6 meses. Eu acho interessante isso. Hoje os casais namoram 7, 8 anos e o casamento dura 1. Porque a gente precisa se conhecer bem. E nós temos casais que estão casados aqui há 25, 28, 30 anos, que namoraram, noivaram e casaram em 3, 4, 5, 6 meses. Eu não estou querendo dizer que isso é um princípio. Eu só estou querendo questionar de fato os conselhos que muitas vezes os próprios pais, que se dizem cristãos, dão aos seus filhos baseados numa sabedoria secular e não bíblica. Ter filhos, loucura. Ter filho vai impedir você de conquistar o sucesso. Ter filho vai impedir você de viajar para a Europa. Ter filho vai impedir você de trocar de carro todo ano. E aí os casais pensam mais ou menos assim: ter filho, bom, um filho tira pressão, o povo para de pressionar, né? 2 já merece observação, vai para o médico, procura ver se está tudo bem. 3 já é caso de internação, você está louco. 3 filhos hoje é loucura. Abrir mão de um bom emprego para estar mais próximo da família, loucura. Como que você vai fazer isso? Você não pode fazer isso. E a sua carreira profissional? E os seus recursos financeiros? E a sua renda familiar? Meu amigo, do que vale dinheiro se daqui a alguns anos você não tiver filhos? Do que vale sucesso profissional se daqui a alguns anos você não tiver família? O que vai te sobrar no final da vida, na sua profissão, é só uma história. Que para você convencer os seus netos que um dia você foi importante, você vai ter que catar no fundo da gaveta recortes de jornal, artigos que você escreveu, livros amarelados, mas que ninguém mais lê. Mas sorte sua se você tiver filhos e netos em torno de você. Abrir mão de uma promoção para ficar mais tempo com os filhos. Loucura. Loucura. Você acha, se alguém aqui disser para você: olha, eu estou lá esperando uma promoção há 8 anos na empresa e surgiu, só que o meu chefe já falou, isso vai exigir 12 horas de trabalho por dia. Puxa vida, que azar, hein? Logo agora que o meu filho nasceu há 5 meses atrás. Azar? Azar do seu chefe que não vai ter você no lugar que ele gostaria. Sorte do seu filho que vai ter você por perto. É um contraponto. E eu sei que alguns estão pensando assim: isso que o Ricardo está falando é loucura. Por quê? Porque a sua mente está formatada pela sabedoria secular e não pela sabedoria bíblica. Ainda, deixar o emprego para cuidar da casa e dos filhos. Loucura plena. Absurdo isso. A Carol me mandou um artigo que ela achou numa revista feminina, Cláudia, onde uma feminista foi entrevistada, e uma coisa que me chamou muito a atenção é que essa feminista, 2, 3 décadas depois do auge do movimento feminista, diz que as mulheres que queriam liberdade hoje não têm liberdade se quiserem ficar em casa para cuidar dos filhos, porque as outras mulheres pressionam culturalmente dizendo isso é loucura. Por isso a gente precisa ser convidado ou se deixar convidar por Romanos capítulo 12 verso 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, não se deixem amoldar pela sabedoria deste século, mas se deixem transformar pela renovação da mente.
A gente precisa começar a ter critérios para avaliar a vida, olhar para a vida e perceber o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo tem a ver com a sabedoria secular ou com a sabedoria bíblica. Eu confesso que às vezes eu fico assustado quando eu escuto pessoas que têm até anos de igreja, 10, 15, 20, 25, 30 anos, mas quando manifestam a sua opinião acerca de determinadas coisas, manifestam estarem muito mais encharcados pela sabedoria secular do que pela sabedoria bíblica. Falta de Bíblia, falta de conhecimento da palavra, e mais do que isso, falta de se deixar dominar no sentido positivo, na mente e coração, pelos princípios da palavra. Porque tem gente que ainda lê a palavra, e já já a gente vai conversar um pouco sobre isso, meio assim, deixa eu ver se Deus concorda comigo. Interessante. Gostei dessa opinião de Deus. Olha, Deus é um cara inteligente, hein? Eu penso igualzinho a ele. Não, aqui Deus vacilou. Sabe o que é? Deus é de um tempo muito antigo, então ele não está atualizado. Então a gente tem que dar um desconto para Deus, porque esse negócio que ele fala, Deus não entende de negócio, Deus não entende de sexo, Deus não entende de economia. Você acha que Deus entende de política? Ele é de uma época muito remota. Gente, dentro da sabedoria bíblica, nós precisamos entender que existe uma ordem natural que demanda de nós prioridades. Em primeiro lugar, Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Deus é a única fonte de real realização para um homem ou para uma mulher. Em segundo lugar, a família. A família. E detalhe, atenção, dentro do contexto familiar, em primeiro lugar, o seu cônjuge. Vieram os filhos, o seu cônjuge continua sendo o primeiro. Ele é pequenininho, não importa, o seu marido ainda é o primeiro. Demanda muito atenção de mim, não importa, o seu marido, a sua esposa continuam sendo os primeiros. Muitos casamentos começam a acabar quando os filhos chegam. Por quê? Filhos, eles não são problema. Filhos representam uma grande bênção de Deus. O problema é que nós estamos muito habituados, às vezes, a transformar bênçãos de Deus em objeto de adoração, em objeto de idolatria. E a gente começa a colocar o filho não só no lugar do cônjuge, como em alguns casos no próprio lugar de Deus. E quando a gente inverte essas ordens, a vida começa a desandar. A vida começa a desandar. É um processo natural. Eu entro no meu carro, o primeiro passo é abrir a porta. O segundo passo é colocar a chave no contato. Aí eu viro a chave. Depois eu engato o câmbio. E aí eu piso no acelerador. Agora, diga, não, Ricardo, as coisas não têm assim uma ordem tão natural. Ok, então, entre no seu carro, engate a marcha, pise no acelerador e vire a chave do carro. Quando você inverte a ordem natural da vida, você colhe desastres. Quando a gente começa a inverter essa ordem, os desastres são inevitáveis. O trabalho não é fonte de realização. A fonte de realização é Deus.
O trabalho é espaço, sim, para a gente exercer a nossa vocação em adoração a Deus. O trabalho, sim, é espaço da gente levantar recursos para sustentar esse nosso pequeno mundo que é a família. Diante disso, eu queria falar sobre o lugar dos filhos, mas antes eu queria chamar aqui à frente duas pessoas. Deixa eu primeiro apresentar para vocês uma amiga muito querida, em quem uma pessoa que eu tenho muita consideração pelo casal, o Rinaldo e a Elga. Eu tenho aprendido a admirar muito esses queridos pela postura de seriedade cristã deles. A Elga, ela é médica, pediatra, uma excelente profissional, por isso mesmo é a pediatra dos meus filhos, e é mãe de 2 crianças, é esposa do Rinaldo, que está ali na mesa de som. E enquanto a gente está falando acerca de todos esses assuntos envolvendo o lugar da mulher, o lugar do marido, o lugar no mercado de trabalho, ela, como qualquer uma de vocês, também teve alguns impactos e fez algumas reflexões sobre o que ela tem visto na profissão dela, na vida dela, na família dela. E eu queria que ela compartilhasse um pouquinho sobre o que ela tem sentido diante de tudo que a gente tem falado, na profissão, no contexto familiar e talvez algumas decisões que ela tem tomado. Mais ou menos há uns 15 anos, quando eu comecei a atuar como pediatra, eu percebi algumas atitudes peculiares de algumas famílias, mas eu não tinha tanta experiência assim. O que eu observava é que havia um excesso de solicitações para encaminhamento para vários profissionais de várias áreas, sem antes se tentar o básico. Às vezes eu olhava e falava, mas será? E se tentasse comer junto? E se tentasse mudar o cardápio? E se tentasse estar presente de vez em quando numa das refeições? Ou às vezes, e se dissesse um não com mais força e aceitasse as birras, as consequências daquilo? Será que, e se jogasse um pouco mais de bola, se pudesse contar alguma historinha à noite, na hora do medo e do pavor? Enfim, eram pensamentos meus. E o tempo foi passando e eu via que isso continuava acontecendo. Quando eu comecei a trabalhar com uma população mais carente, população que eu trabalho agora, eu via que as coisas se repetiam. E aí eu disse, parece um padrão cultural, né? Acho que as coisas estão mudando. E eu, quando olhei para a minha própria casa, eu achei que esse padrão cultural tinha invadido o meu lar. E nesse momento eu vi que minha posição de mulher, mãe, esposa, discípulo de Cristo, estavam colidindo. E que já aconteciam algumas perdas. E os meus filhos e o meu chamado, o meu ministério para com Deus eram os mais prejudicados. Então eu sentei com meu marido e nós resolvemos olhar para a nossa vida e dizer o que é que pode esperar. O que não pode e o que pode. E aí eu resolvi abrir mão de alguns sonhos. Eu queria e estava me preparando para uma carreira universitária, mas eu sou meio limitada e eu não ia conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Para que 2 empregos? Para que continuar a pós-graduação? Para que fazer uma série de coisas que eu fazia? Eu não sei nem como é que eu dava conta de tudo aquilo. E a gente resolveu abrir mão de algumas coisas. E eu não acho e nem sei qual é o verdadeiro modelo. E nem estou aqui para ser nenhum, por favor, porque é complicado. Cada uma de nós tem a sua história. Cada uma de nós tem o seu chamado, a sua vida familiar. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho orado para que Deus, no seu amor, me faça entender que o que sustenta a minha casa é a sua misericórdia. Mas que Ele deixou a sua palavra também para direcionar as minhas decisões. E essas direções são práticas. E às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas. Eu acho que
hoje em dia, o padrão cultural coloca os filhos como um entrave na relação com a profissão. E não é bem assim, porque nós estamos gerando filhos carentes de pais, e eu vejo isso muito lá onde eu trabalho, e pais frustrados, cheios de culpa, carentes de filho. Então, eu acho que esses dias, essas pregações nos fizeram refletir bastante, nos fizeram pensar no novo recomeço. Eu pude me sentir aliviada com a culpa de ter tomado essa decisão e ver que eu tenho amigas do meu tempo, como médicas muito famosas, assim, estrelas, né? E eu sou uma pediatra que trabalho num posto de saúde, numa periferia barra pesada, lá em Paulínia, né? Eu sei os traficantes, sei um monte de coisa que tem lá. Mas onde eu exerço meu ministério, onde Deus tem me dado graça e sabedoria, né? E assim, não sei o que vai acontecer no meu lar daqui a uns anos, nem posso prever. Mas eu ponho meus pés de joelho, meu corpo de joelho, pedindo para que Deus tenha misericórdia e me ajude a criar os meus filhos debaixo da graça dele. E eu peço a Deus que nos abençoe como igreja, e que nós possamos assim criar os nossos filhos, dependendo de Deus. Amém. Obrigado, Elga. A única coisa que eu não concordo de tudo que a Elga disse é que ela é limitada. E uma coisa muito importante que ela disse, que eu disse na primeira pregação dessa série: não confunda princípio com exemplo, né? O princípio que eu queria passar para vocês com essa história da Elga é que na construção de uma família, um casal precisa fazer decisões sábias. Talvez um segundo princípio que eu quero passar para vocês é que indiscutivelmente a presença materna nos primeiros anos de uma criança é insubstituível. É insubstituível. É insubstituível tanto a presença da mãe, como é insubstituível aqueles anos. Aqueles anos não voltam mais. Tá? Esses são os dois princípios. Como eles elaboraram essa decisão é só um exemplo. A sua história, como a Elga disse, é verdade, é única. Eu queria chamar, com todo respeito a Elga, uma mulher que eu admiro muito mais do que a Elga, e uma mãe que é bem mais preciosa do que qualquer outra aqui, uma esposa realmente sensacional. Sônia, se eu podia vir aqui um pouquinho? Vocês nem desconfiavam, né? A Sônia, ela tem sido uma bênção na minha vida em muitos aspectos. O pessoal mais próximo sabe muito bem que a minha vida nem sempre é... Obrigado, querido. Minha vida nem sempre é calma como eu gostaria. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que quando num casamento, o casal tem que sempre ter esse tipo de conversa que o Rinaldo e a Elga tiveram. Eles precisam combinar entre si qual é a hora de um ir para frente e o outro ficar na retaguarda. Não dá para os dois irem para frente. Se os dois quiserem ao mesmo tempo correr rumo ao sucesso profissional, quem vai perder é a família e os filhos. Eu conheço algumas outras histórias daqui da nossa comunidade assim também. E a Sônia tem sido essa pessoa fundamental no contato com os nossos filhos. E uma ideia brilhante que ela teve, como várias outras, por exemplo, casar comigo, foi quando a Luísa nasceu, ela começou a escrever um diário da relação dela com a Luísa. Esse diário se transformou num diário da relação dela com o Levi e com a Lígia. E existe um acordo lá em casa. Eles não estão presentes aqui, então eu posso falar sobre esse diário, mas o acordo é o seguinte: eles só podem ler esse diário quando eles completarem 15 anos de idade. Então a Luísa, no ano passado, ela completou 15 anos, ela teve acesso ao diário. O Levi, esse ano, ele completa 15 anos, ele vai ter acesso ao diário. A Lígia só conhece algumas histórias do diário, porque os irmãos, quem vai lendo, vai contando algumas coisas. E
Eu queria mostrar para vocês como essa experiência da Sônia se tornou rica na nossa vida, na vida das nossas crianças, e eu queria que você percebesse algumas coisas aí enquanto a Sônia relembra alguns momentos dela com os nossos filhos. Quando o Ricardo fala diário, na verdade é um jornal, porque teve uma mãezinha aqui que resolveu escrever um diário quando o nenenzinho dela nasceu, e o neném tinha 1 mês, ela já tinha 30 folhas. Falei, não é assim, gente, é um jornal das primeiras coisas que acontecem na vida dos filhos, né? E aqui é a Luísa com 1 ano e 9 meses. Na semana passada, a Luísa me surpreendeu. Eu estava servindo seu almoço e quando me virei na sua direção, eu a vi fazendo uma oração espontânea a Deus sozinha. Foi engraçado e emocionante ao mesmo tempo. Percebi o quanto tem sido importante semear os conceitos da vida cristã no dia a dia. Perceba tanto a importância do semear os princípios da vida cristã no dia a dia, como também a presença. Porque quando a gente não está presente, a gente não vive detalhes. A gente não experimenta particularidades. 21 de junho de 92. Há 1 semana comecei a trabalhar fora de casa. Bem cedinho, papai é quem leva a Luísa e o Levi para o colégio Hebron. Aqui o Levi tinha 8 meses de idade e a Luísa tinha 1 ano e meio. Só à tarde eu passo para apanhá-los. Estamos ainda nos adaptando a essa nova rotina, experimentando para ver se vai dar certo. Levi voltou a ter nova crise de bronquite e de conjuntivite. Não dorme direito à noite e nem eu. O garoto sorriso já faz algum tempo que anda moadinho. Peço a Deus que cure o Levi. Luísa está birrenta e até com as tias no colégio. Ela não consegue controlar sua força, não consegue tornar-se mansa, ceder os seus direitos aos outros. Acho que não está dando certo ficar tanto tempo fora assim. Começo a pedir orientação de Deus sobre isso. Acho que eu e Sônia, assim como vocês, nós não tivemos talvez a bênção de sermos orientados biblicamente em muitos detalhes, como a gente tem procurado fazer dentro do contexto da comunidade cristã. E algumas coisas a gente aprendeu na base dos erros e acertos. E em quase todas as vezes que nós erramos, nós louvamos a Deus porque a graça dele foi muito maior e compensou os nossos erros, os nossos equívocos. Eu decidi num determinado momento deixar a igreja que eu pastoreava em Pirituba, e eu, Sônia e crianças fomos para os Estados Unidos, onde eu estudei por 2 anos. A Sônia, ela por um ato de amor, ela abriu mão do emprego que ela tinha na prefeitura em São Paulo, mas hoje, olhando para trás, a gente percebe que esse foi um cenário criado por Deus, para que a Sônia pudesse estar próxima das crianças novamente, e se relacionar com as crianças durante aquele tempo que nós estudamos nos Estados Unidos. Depois, quando nós voltamos aqui para o Brasil, ela ainda gastou um tempo com as nossas crianças. Já estamos em Kalamazoo, que é uma cidade lá nos Estados Unidos, há 1 mês. A nossa rotina diária tem sido a seguinte: acordamos às 7h30, Luísa e Levi tomam seu breakfast assistindo Sesame Street. Papai se prepara, vai para a aula de inglês e mais ou menos às 9h30 a mamãe dá uma aulinha de inglês para as crianças. Depois do almoço e da janta, Luísa enxuga a louça e dá para o Levi guardar. É o seu trabalho aqui. E hoje, durante a refeição, Luísa perguntou: Mãe, todas as pessoas fazem parte da igreja? Não, Luísa, somente os que aceitaram Jesus como Salvador. Mas tem pessoas que não têm Jesus no coração? Sim, por exemplo, aqui nós temos nossos vizinhos que não conhecem que Jesus fez por eles. Mas então me ensina a falar para eles sobre Jesus. Nós só vamos poder falar depois que a gente aprender bem o inglês. Mas você pode orar para que Deus envie alguém para falar de Jesus a eles. Então, Luísa parou de comer e orou.
E Levi hoje teve uma atitude que me fez enxergar a bondade do seu coraçãozinho. Logo de manhã, preparando-se para ir para a escola, eu estava colocando nele uma bota de neve nova, pois a que ele vinha usando já estava pequena demais. Porém, Luísa enciumou-se e começou a chorar, querendo aquela bota. E eu disse para ela: filha, para de chorar por causa de uma bota. Esta aqui é para o Levi, porque a dele não serve mais. Mas que nada, Luísa continuou seu choro sentido. Então, imediatamente, Levi me levou para o seu quarto, dizendo: ó mãe, aquela bota minha ainda serve em mim sim, quer ver? Ele tirou a bota nova, colocou a velha e disse: está apertando só um pouquinho, mas eu posso correr com ela. Levou a bota para Luísa, que já até tinha parado de chorar. E nós saímos para esperar o ônibus. E Levi disse enquanto caminhávamos: acho que agora ela está feliz, né? Eu me orgulhei muito de você, Levi. E lhe disse: filho, hoje você fez uma coisa muito linda mesmo. E o Papai do Céu está feliz também. Não podia deixar de faltar uma última história da Lígia. Já está mais no fim, né? E hoje de manhã, Lígia me acordou com um beijo e um abraço. Eu não fui trabalhar porque eu estava de licença médica, então tive a chance de ficar com ela a manhã toda. Tomamos café juntas, depois fomos fazer o dever de casa. Lili está na primeira série, colégio do Jaime Crates. Hoje o dever era de português. Foi legal recortar palavras, separar sílabas, formar frases. Você é muito inteligente, Lígia, e lê com muita fluência. A letra está ficando redondinha, vai ficar bonita, também como a dos seus irmãos. Depois do dever, arrumação do quarto lilás. Tive que rearrumar os livros nas estantes. Então encontrei o livro que conta a história do rei Josias. Pedi para que você o lesse. Depois fomos conferir a história na Bíblia. Foram momentos muito felizes. Vou guardá-los para sempre no meu coração. E acho que você também curtiu o nosso tempo, pois logo em seguida pediu papel para fazer um desenho. Eu achei que você fosse desenhar sobre a história, mas para minha surpresa, desenhou eu e você e um recadinho. Mamãe, amo você. Lígia, eu aqui amo você. Obrigado, querido. Mais uma vez, eu queria que você tivesse em mente não modelos e exemplos, mas princípios por detrás dos exemplos e modelos. E através dessas histórias que a Sônia procurou nos contar, eu queria que você observasse a importância de detalhes. Detalhes que nos passam desapercebidos, até a mim como pai. Eu agradeço a Deus porque a Sônia registrou esses detalhes. E hoje esses detalhes são motivo para os nossos filhos perceberem o quanto nós os amamos, o quanto nós nos dedicamos a eles, o quanto nós nos sentimos muitas vezes fragilizados e confusos como pais inexperientes, mas o quanto nós procuramos acertar. Esse diário é uma forma muitas vezes dos nossos filhos se resgatar, ou se restaurarem com a gente mesmo como pai, porque eles percebem a nossa humanidade, mas percebem também o nosso carinho, o nosso amor para com a vida deles. E trazendo isso um pouquinho para a palavra, semana passada eu disse que, segundo o Salmo 128, filhos são como broto de oliveira, são como azeite que no passado não era usado apenas na cozinha, mas era usado também terapeuticamente sobre feridas. Mas eu fiquei pensando, de repente uma ou outra pessoa ouvindo essa analogia disse: olha, mas a história dos meus filhos não é bem como azeite, está mais para pimenta nos olhos do que broto de oliveira. E por que será isso? Qual será a razão disso? Olha só o que diz o livro de Provérbios,
sobre filhos. O livro de Provérbios é um livro muito interessante porque por 51 vezes ele apresenta a palavra filho ou filhos nos seus versos. A palavra filho só perde para 2 outras palavras no livro de Provérbios: sabedoria e coração. Você poderia resumir todo o livro de Provérbios em 3 palavras: filho, coloca sabedoria no teu coração. Olha o que diz: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Filho sábio é azeite de oliva para a vida dos pais. O filho tolo é amargura para a vida da mãe. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Interessante que domingo passado nós vimos que a esposa sábia é coroa do marido. E aqui a expressão é usada para os netos. Os netos funcionam como coroa para os idosos, como Ralph, assim e companhia, né? E os pais são orgulho dos seus filhos. Os pais servem como inspiração para os seus filhos. O filho tolo só dá tristeza. O filho pimenta nos olhos só dá tristeza. E nenhuma alegria tem o pai do insensato. Ainda, o filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que deu a luz. O filho tolo é a ruína de seu pai e a esposa briguenta é como uma goteira constante. A gente já viu esse verso aqui também, né? A esposa briguenta como goteira constante. Só que esposa briguenta normalmente começa a desacreditar o pai na frente dos filhos e transforma também o filho em um filho tolo. E o filho tolo se torna a ruína do seu pai. Perceba, o livro de Provérbios nos diz então que existe sim filhos que se tornam fonte de alegria, azeite de oliva na vida dos seus pais, mas existem filhos que se transformam em pimenta nos olhos de seus pais. De quem é a culpa? Eu tentei pensar num gráfico mais ou menos assim. A responsabilidade dos pais, ao longo do tempo, a responsabilidade dos pais diminui. O nível de responsabilidade dos pais nos primeiros anos de vida é total. Os pais têm total responsabilidade no ensino e na correção dos seus filhos. Mas na medida em que eles crescem, chega a vez dos filhos darem a resposta ao que eles receberam. E o livro de Provérbios constantemente fala para o filho: filho, escuta as minhas palavras, filho, me dá o seu coração, filho, guarda o que eu estou te falando no teu coração, filho. Às vezes, esse tempo inicial aqui dos pais não foi bom. Os pais não se fizeram presentes como deveriam. Os pais não influenciaram decisivamente como deveriam. Os pais não ensinaram o que deveriam ensinar. Os pais não corrigiram quando precisava corrigir. E aí mais tarde, os filhos não sabem lidar com a responsabilidade. Mas existe o caso também do filho que é tolo porque é tolo. Apesar dos pais tentarem porque tentaram muito ajudá-lo, ele faz as suas opções. Na adolescência, ele não sabe disso, ele acha que ele está fazendo a opção de ser esperto, na verdade ele está fazendo a opção de ser tolo. E ele começa a quebrar a cabeça. E infelizmente na relação pais e filhos, quando os filhos quebram a cabeça, quem chora é a mãe. Quando os filhos quebram a cabeça, quem chora é o pai. Não existe como um filho quebrar a cabeça sem que os pais sofram a consequência disso. Agora, eu queria destacar para vocês aqui
que a Bíblia nos diz que nesse momento em que os pais são totalmente responsáveis pelos seus filhos, duas coisas ou duas atividades são de fundamental importância: o ensino e a disciplina. O ensino visa a formação da criança. A disciplina visa a correção da criança. Veja só, então deixa eu mostrar para vocês tudo isso que eu disse hoje nesse texto de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Esse verbo no imperativo, ouça, ele tem uma conotação mais profunda do que escutar. O sentido dele é: ouça e guarde no mais profundo do seu coração. Por quê? Porque quem está falando é o Senhor. Não, quem está falando não é um psicoterapeuta que tem estudado atitudes comportamentais ou disposições emocionais de crianças. Não, quem está falando não é um pesquisador da área de pedagogia infantil. Não, quem está falando não é um pediatra. Quem está falando é o próprio Criador, aquele que conhece o ser humano nos seus detalhes, detalhes biológicos, detalhes emocionais, detalhes sociais, aquele que nos conhece com profundidade e sabedoria. Ouça o que o Criador está dizendo. E o que ele diz? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aqui eu vou puxar o tapete de muito crente velho. Porque muitos de nós têm a imagem de Deus como um Deus que o tempo todo está exigindo de nós atitudes morais. Alguns acham que criar os seus filhos no caminho do Senhor é ensiná-los a ter atitudes corretamente morais. E desculpa se eu vou soltar uma frase agora sem prepará-los, mas o fato dos nossos filhos serem bonzinhos não significa nada para a eternidade. A salvação não vem pelas obras. A salvação é pela graça. E às vezes nós estamos esquecendo disso. E aonde eu quero chegar é que em momento nenhum na palavra a ênfase recai sobre guarde princípios. A ênfase da palavra recai sobre ame a Deus. Ame. Agostinho disse: ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo, e faça o que você quiser. Se você amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e de todas as suas forças, guardar os princípios vão ser a consequência. Veja só que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Meu amigo Rubem Amorese, lá em Brasília, quando o seu filho subiu no sofá e ficou mais alto do que ele, disse assim: pai, quando eu tiver desse tamanho, o senhor acha que eu vou ainda te obedecer? Ele teve um insight de sabedoria fantástica. Ele, olhando para o seu filho, disse: se você me amar, você ainda vai me obedecer. Quem obedece necessariamente não ama. Tem gente que obedece por medo. Mas quem ama, guarda a vontade do outro. Quem ama, deseja fazer a vontade do outro.
E a nossa relação com Deus não pode estar baseada no medo, mas a nossa relação com Deus deve estar baseada no amor. Deixa eu trazer para os nossos filhos aqui. Você tem ensinado o seu filho a amar a Deus? É um pouquinho diferente de você dizer para ele: filho, não pode fazer isso, filho, não faça aquilo, filho, crente não faz isso, filho, cristão não faz aquilo. Ei, para! Você precisa chegar no coração do seu filho. Porque Deus, Ele não quer as nossas atitudes, Ele quer o nosso coração. Deus sabe que se Ele tiver o nosso coração, Ele vai ter as nossas atitudes. Assim também como Pai, Ele nos ensina a desejar o coração dos nossos filhos. O livro de Provérbios repete por quase 70 vezes a expressão: filho, dá-me o teu coração. Filho, dá-me o teu coração. E chegar no coração de um filho é bem mais complicado do que chegar no comportamento dele. Às vezes a gente está lidando com um comportamento e o comportamento é só um sintoma. A gente tem que começar a passar por cima do comportamento para chegar no coração. Por detrás de um comportamento existe um sentimento. E nós precisamos de tempo, dedicação, conversa, convivência para conhecer o coração dos nossos filhos. O texto continua dizendo que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Esse termo persistência quer dizer ensine de maneira constante e intencionalmente. Intencionalmente. Detalhe, a gente não está lendo um texto aqui que está falando para professores do Chácara Kids, nem para líderes de adolescentes da Chácara Primavera, nem para professores de escolas cristãs. É um texto que está falando para pais. É a nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Você sabe que estudando para essa mensagem, eu quase fui levado a fazer uma loucura. Dizer: a igreja não deveria ter ministério para criança ou ministério para adolescente. Porque, biblicamente, esse é o ministério dos pais. O grande problema é que nós estamos terceirizando algo que não pode ser terceirizado. Eu diria até que nós estamos terceirizando uma dádiva de Deus, que é a de imprimir valores das nossas vidas, imprimir o nosso amor por Deus no coração dos nossos filhos. O texto continua: converse sobre elas, as palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Perceba, se você quer influenciar o seu filho, você tem que ter, primeiro, intencionalidade. Intencionalidade. Segundo, você tem que ter tempo. Se você não for intencional na ação de influenciar o seu filho, e se você não dedicar tempo, você não vai conseguir fazer isso. Verso 8: amarre-as como sinal dos braços e prendas na testa. Estranho isso, né? É que um hábito, o que Deus está falando aqui, é que na cultura judaica existia uma forma de você ter trechos bíblicos em pequenos pergaminhos, e esses pergaminhos às vezes eram amarrados naquela tira que era levada na cabeça, ou eram amarrados no braço. Posteriormente os fariseus fizeram uso errado disso. Mas inicialmente, sabe qual que era o significado disso? Os filhos perceberem
que a palavra de Deus estava na mente de seus pais e era a força de seus pais. Crianças aprendem muito mais pelo que elas veem do que pelo que elas escutam. E Deus, sendo o sábio construtor e nos conhecendo profundamente, dá a dica aos pais que nós devemos influenciar os nossos filhos não apenas pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Os filhos, quando entravam na casa, se deparavam com trechos das Escrituras no portão, na porta, em todos os lugares. Eles eram encharcados por uma cultura que os induzia, que os incentivava, que os movia a amarem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O grande problema é que o povo que recebeu essa ordem optou pela religiosidade vazia. Esse povo optou pelo cumprimento de leis sem coração. Esse povo optou por rituais sem amor. E as gerações seguintes não foram influenciadas. Eu queria terminar citando para vocês alguns símbolos, porque eu não quero que ninguém apareça semana que vem aqui com um pedaço da Bíblia amarrado na testa, no braço, e eu fiquei pensando como que eu poderia mostrar para os meus amigos e amigas como isso funciona hoje em dia. E eu pensei na minha própria vida, e eu fiz questão de procurar checar se os meus pais iam estar aqui antes de ler isso aqui, porque eu não queria que eles se sentissem constrangidos. Mas os meus pais, eles marcaram a minha vida profundamente com símbolos. Símbolos são atitudes não verbais que influenciam decisivamente a vida de uma criança, a vida de um adolescente. Pais, os meus pais marcaram profundamente a minha vida através do compromisso que eles tinham com a frequência e com o envolvimento numa comunidade local. Eu cresci numa família que de domingo não tinha negócio. Aos 13 anos de idade, eu fiz um teste e entrei para jogar num time de futebol de São Paulo. O melhor deles, por sinal. No primeiro dia que aconteceu um jogo de domingo, e que eu cheguei em casa todo bacanão, dizendo: não vai dar para ir na igreja hoje porque eu vou jogar. Sabe o que meus pais fizeram? Não. Mas pai, mãe, não. Mas por que fulano pode? Por que ciclano não? Por que só eu não posso? Não. Eu agradeço os meus pais por eles terem dito não. Hoje eu poderia ser um jogador de futebol aposentado e talvez sem dinheiro, um péssimo jogador e não um pastor. Mas eu estou aqui hoje porque um dia os meus pais disseram para mim: não. Os meus pais me ensinaram que estar numa comunidade cristã e se envolver com uma comunidade cristã é um compromisso inegociável, e nós morávamos a 20 minutos de carro da igreja que nós frequentávamos. O grande problema é que nós não tínhamos carro, então nós levávamos 1 hora para chegarmos nessa igreja de ônibus, e nós íamos 2 vezes por domingo nessa igreja e também aos sábados. Estivesse chovendo, estivesse fazendo frio, nós estávamos no ponto de ônibus, porque aquele era o dia de ir na igreja. Aquela igreja tinha
um culto chamado Culto da Ressurreição. Acontecia no domingo da Páscoa. 6 horas da manhã. Aonde nós estávamos às 5 horas da madrugada? No ponto de ônibus. Gente, nada disso me fez mal. Tudo isso me fez muito bem. Eu aprendi a importância de uma comunidade cristã através da vida dos meus pais. Meu pai sempre foi trabalhador, duro, e nós éramos pobres, para não dizer muito pobre. Mas desde que eu me lembro, o meu pai tinha uma prática que era a dos dízimos e as ofertas para aquela igreja. Eu sou de um tempo que a igreja tinha um domingo no mês que era reservado para os dízimos e ofertas. Então, naquele domingo, todo mundo vinha com o seu envelopinho, com o seu cheque dentro, ou o seu dinheiro dentro, e tinha um momento da reunião que o pastor dizia: agora eu queria chamar os oficiais, presbíteros e diáconos para trazerem os seus dízimos. Enquanto a igreja cantava um hino, os presbíteros e diáconos vinham. Depois ele dizia: agora eu queria que as crianças viessem. As crianças vinham. Agora os adultos. E aí e tem gente até chorando já, de saudade, né? Saudade das cebolas do Egito. Mas aquele tempo era um tempo que não tinha ladrão de olho para saber quando que a igreja reunia o dinheiro e quem era o tesoureiro da igreja que ia para casa à noite. Então podia fazer isso. Sabe o que meu pai fazia desde que eu e Luciana, minha irmã, éramos pequenos? Ele separava uma nota de 10 cruzeiros para mim, uma nota de 10 cruzeiros para minha irmã. Ele preenchia um envelope e ele colocava no bolso da gente, e na hora que o pastor chamava, nós íamos também. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, porque os meus pais não queriam, mas isso é uma outra história e eu conto outro dia. Mas quando eu fiz o cálculo do meu primeiro salário, eu me lembro que a primeira coisa que eu coloquei como contas a pagar foi minha oferta para a igreja. Aquilo nunca me doeu. Por quê? Eu aprendi vendo com meu pai. Eu vi os meus pais receberem a promessa de Deus que diz: provai e vede se eu não vou abrir as janelas dos céus, as portas dos céus, e derramar sobre vocês as mais infindas bênçãos. Eu fui uma criança que morei num apartamento emprestado, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel do apartamento. E eu vi os meus pais conseguindo comprar o primeiro apartamento deles com um financiamento de não sei quantos anos. E eu vi os meus pais conseguindo comprar o primeiro carrinho. Como era bom ir para a igreja de carro. Eu vi os meus pais conseguindo comprar um telefone. Quando todo mundo da igreja já tinha telefone, a gente não tinha ainda. E eu sou do tempo que você comprava o telefone, ele chegava 2 anos depois. Hoje, quando eu chego na casa dos meus pais e vejo tudo que eles têm, eu digo: Deus, o Senhor foi fiel. E eu vi isso. Os meus pais nunca andaram com um pedaço da Bíblia na testa ou amarrada no braço. Mas alguns dos comportamentos deles marcaram profundamente a minha vida. A minha pergunta é: você tem tomado a decisão de intencionalmente marcar a vida do seu filho? Eu às vezes fico preocupado vendo pais
que não medem esforços para ir buscar os seus filhos na porta de baile às 4 horas da madrugada. Mas quando tem programação dos adolescentes às 6 horas da tarde na igreja, não dá, está cansado. Querido pai, você está consciente do que você está fazendo? É isso mesmo que você quer? Pais com crianças pequenas. Às vezes os nossos filhos se tornam uma boa desculpa para a gente ficar em casa. Você tem liberdade de fazer isso. Eu só quero que você se pergunte a você mesmo: você está consciente do que você está fazendo? É isso de fato que você quer imprimir na vida do seu filho? A sua atitude é uma atitude de influenciar deliberadamente o seu filho e ensiná-lo a amar a Deus? Eu termino desafiando vocês a pensar em algumas coisas. Pais e mães, o que você vai fazer a partir desse nosso encontro? Não deixe para pensar daqui a um tempo. Porque se você deixar para pensar daqui uma semana, essa semana ela não é mais recuperável na vida do seu filho. Algumas decisões precisam ser tomadas hoje à noite, junto com o seu cônjuge. Vocês têm que voltar para casa e na hora da pizza sentar e fazer um plano de ação para influenciar decisivamente os seus filhos. Eles já são adolescentes. Eu tenho que confessar uma coisa: complicou. Até os 5 anos, 6 anos de idade, os seus filhos estão maleáveis nas suas mãos. Dos 6 aos 11, ainda dá tempo de fazer alguns reparos. Depois dos 12, você começa a colher os frutos. Isso não quer dizer que Deus não pode mudar a vida deles. Ainda mais quando você tira do coração deles o direito de ser rebelde, sentando com eles e dizendo: meu filho, me perdoe porque eu não te ensinei isso. Meu filho, me perdoe porque eu não sabia que deveria ter feito assim. Me perdoe e eu te abençoo em nome de Jesus. E eu quero reconstruir essa relação. Filhos, vocês têm respondido positivamente ao que os seus pais fizeram por vocês? Eles não fizeram. Aí eu fujo para Nietzsche. Não importa o que fizeram de você. O que importa é o que você vai fazer do que fizeram de você. Você vai continuar perpetuando a desgraça? Você vai continuar esse jogo de que eu sou assim, porque eu nasci assim, porque meu pai era assim, o meu avô era assim? Ou você, em nome de Jesus, vai romper com essa maldição e ser uma bênção para a futura geração dos seus filhos? Jovens, vocês têm se preparado para serem pais? Tem jovem que já está se preparando para a aposentadoria. Já tem previdência privada. Mas acha um absurdo abrir uma poupança para pagar a escola para filhos. Você conhece a palavra? Você tem se dedicado ao conhecimento da palavra para poder ensinar os seus filhos? E uma última dica para os jovens solteiros. Você já pensou na consequência de você se casar com uma pessoa que não ama a Deus? Como ensinar seu filho a amar a Deus se a pessoa que está ao seu lado não o ama? É isso que Paulo chama de jugo desigual.
E termino apontando para vocês, jovens solteiros. Eu queria desafiar vocês. Se vocês hoje reconhecem que os seus pais foram pessoas que abençoaram a sua vida e você ainda os tem, que tal você ter uma atitude de carinho para com eles ainda hoje? Eu vi um sujeito citando uma poesia, não me lembro agora o autor, se alguém souber depois me manda, que eu achei muito interessante. E a poesia dizia: se você quer me dar uma rosa, me dê enquanto eu ainda estou vivo. Quando uma pessoa morre, o caixão dela está cheio do quê? Eu não quero rosa naquele dia. Se você quer fazer algum elogio, se você quer me encorajar de alguma maneira, se você quer me falar uma palavra boa, eu quero que você me dê em vida. Por que você não faz isso com seu pai e sua mãe? Eles não foram tão bons assim? Que tal hoje? Porque você está aqui e você percebe que apesar dos seus pais terem falhado, o Pai dos céus não falhou e Ele te deu a oportunidade de estar aqui. E o Pai dos céus te convida a perdoar os seus pais, a perdoá-los. Graça, libertando você para uma relação futura com seus filhos em amor e não em reprodução do modelo que você teve. Nessas últimas 3 semanas eu excedi o tempo devido à quantidade de informação. Semana que vem eu quero concluir esse tema, falando mais especificamente de um tema que revolucionou essa igreja o ano passado: sexualidade. Mas eu não queria conversar sobre sexualidade simplesmente na ótica do prazer conjugal. Já que eu estou no contrafluxo da sabedoria secular, eu quero conversar sobre sexualidade para os solteiros também. Quem sabe os adolescentes podem estar aqui domingo que vem, já que eles estão pegando o final da nossa pregação. Que tal você se levantar? Eu quero orar por você. Pegando o final da nossa pregação. Que tal você se levantar? Eu quero orar por você. Pegando o final da nossa pregação. Que tal você se levantar? Eu quero orar por você. Pegando o final da nossa pregação. Que tal você se levantar? Eu quero orar por você. Pegando o final da nossa pregação.